que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar. Quanto é vivo, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Amém. Quando a gente lê o Evangelho, a gente tem uma cena muito interessante do Evangelho. É uma narrativa a mais tocante de todas, na minha opinião, quando se fala da adoração. É quando Maria, ela entra na casa de Simão leproso com vaso de alabastro. E ela chega e, sem se apresentar, ela vai direto ao Messias e quebra o vaso de um perfume caríssimo e derrama sobre os pés de Jesus. E a gente pode ouvir aquela audiência toda na casa de Simão, sendo quebrado pelos beijos que Maria estava dando nos pés de Jesus. Então, acredito que esta cena é a cena ideal da verdadeira e legítima adoração a Deus. Aí está o retrato do verdadeiro propósito da vida humana, não é?
O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios de que nós fomos feitos e criados para o louvor da glória de Deus. O melhor retrato da Bíblia sobre a adoração é Maria aos pés de Jesus. E que a gente possa ter isso sempre em mente, né? Me lembro de uma história, eu até gostaria que nós pudéssemos cantar o refrão dessa canção de novo. Eu li um livro alguns anos atrás, chama-se Igreja com Propósito, um best-seller. E aí, na narrativa deste livro, lá pelos últimos capítulos, conta a história de como essa música foi confeccionada. Em momentos de estrelismo, como nós estamos vivendo, de fabricação de deuses, dos nossos ídolos pessoais que a gente tanto admira, nesse corpo celeste de adoradores, de popstars, né? Um grupo de louvor da Igreja Batista estava se sentindo bastante e eles estavam já quebrando todas as regras da adoração, não estavam mais com o coração voltado. O pastor daquela grande igreja tomou a decisão de sentar o grupo e disse que por um ano aquele grupo não poderia tocar na igreja. Você imagina uma igreja grande sem uma banda de louvor. Mas como o pastor percebeu que a banda estava roubando o louvor e a glória de Deus, ele achou por bem interromper aquela banda e dar uma disciplina de um ano. Depois de um ano, o pastor viu que os irmãos estavam mais humildes, estavam mais simples, estavam mais quebradinhos, igual arroz de terceira. Show de bola, né? E aí o pastor então autorizou eles a voltarem a cantar. E quando a grande expectativa, eu fico imaginando, quando eu estava lendo o capítulo, que você imagina aquela grande igreja sem uma banda de música. Um ano depois, aquele mesmo grupo volta a ter oportunidade de louvar ao Senhor. E a igreja está cheia, e aí o grupo se apresenta. E a primeira canção que eles cantam é esta, a essência da adoração. Você imagina a comoção daquele momento, né? Então, por isso é importante cantar agora o refrão dessa canção, e estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, toda a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Alguém que queira louvar a Deus com a oração? 14, do 21, do 22 em diante. Mateus. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, em caindo a tarde, já estava ele só.
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, né, que falasse primeiramente comigo e depois com vocês. E eu, né, lendo a Bíblia, me chamou muita atenção essa história, né, esse fato que aconteceu aqui. Tiago, tem gente. Eu me atentei muito aos fatos, né? Quando Jesus ali, se vocês puderem assim levar a imaginação de vocês para a situação, seria muito importante nesse momento. Que Jesus compeliu os discípulos a embarcar para o outro lado do mar. E acredito eu, né, Jesus como Deus, na sua onisciência, já sabia de tudo que iria acontecer. E ali ele compele aqueles discípulos a ir para o outro lado do mar, enquanto ele ia ter ali um tempo com Deus a sós, né, ele subiu ao monte aqui para orar e pediu que os discípulos fossem para o outro lado, atravessar o mar da Galileia. E no meio, né, dessa travessia, esses discípulos aqui, alguns deles, né, se eu estiver errada, os pregadores aí me corrijam, eram pescadores, né? Eles eram experientes com o mar, com vela, com remo, com as marés, com tudo. Então eu acredito que, de certa forma, eles foram confiantes, né? A gente fez isso, é só um mar, vamos atravessar, né? E a presença de Jesus talvez não, né, é sempre importante, mas eles poderiam atravessar aquele mar numa boa. Só que caindo à tarde, a Bíblia vai falar que o barco já estava muito longe e começou a ser açoitado pelas ondas, né? Porque o vento era contrário. E naquele momento, a experiência desses discípulos, desses pescadores, né, experientes, não foi o suficiente. Eles começaram a temer. E eles, apavorados, né, com aquele mar revolto, há um tempo atrás, agora a gente teve a notícia aí passou em bastantes canais, de uma modelo, né, muito famosa na Ilha Bela, que ela, né, foi avisada de tudo que estava para acontecer, da tempestade que iria vir, mas ela e o marido, enfim, resolveram ir, e mesmo na sua experiência, acho que ela tinha experiência com natação, essas coisas, e ela veio a falecer, porque o mar ficou revolto, né? E aqui os discípulos, eu acredito que naquele momento eles pensaram, vamos morrer, né? E Jesus ali, no momento certo, né, na hora certa, como ele sempre faz, tem um ditado aí que fala que Jesus tarda, mas não falha. Eu acredito que ele não tarda e nem falha, ele vem no momento certo, tem o tempo certo para todas as coisas. Então Jesus ali aparece sobre as águas, né? De longe, os discípulos acharam ali que de repente era um fantasma, e eu imagino eles em momento nenhum pensou que poderia ser Jesus, eles ficaram mais assustados ainda. E se os irmãos lerem um pouquinho antes, no capítulo anterior, no mesmo capítulo, né, mas nos versículos anteriores, foi a multiplicação do peixe. Eles vivenciaram um milagre pouco antes deles serem enviados para o outro lado.
E só que esse milagre que eles vivenciaram não foi o suficiente. Naquele momento eles tiveram medo. O mar estava bravio, as ondas estavam fortes, o barco balançava muito e eles se viram em desespero. E aí de repente aparece alguém de longe lá e eles ficam mais desesperados ainda. Olha para você ver, né? Nem de longe eles devem ter imaginado, pode ser Jesus, né? Um socorro aí. Mas alguém por sobre o mar, então eles nunca tinham visto isso. Era uma experiência diferente, né? E Jesus veio sobre o mar e exclamaram, é um fantasma, e todos de medo gritaram. Talvez nós gritaríamos também, né? Talvez nós gritaríamos também. Ai, Jesus tem poder, mas tanto poder assim para andar sobre as águas. E aqui nesse capítulo, nesse texto, né, principalmente, vai falar aqui sobre um destaque, né? Depois de Jesus é Pedro. Pedro, como os irmãos bem conhecem, foi um homem assim muito usado pelas mãos de Deus, né, por Jesus. Só que era um apóstolo, né, foi um apóstolo muito afoito, muito precipitado. De repente era uma qualidade, mas de repente também atrapalhava ele um pouco. E Pedro, né, foi lá quando foram procurar Jesus, para levá-lo para a crucificação, né? Pedro foi o primeiro que se opôs na frente, cortou a orelha do soldado. Pedro foi o que falou com Jesus, eu vou estar com você, der o que der, e depois negou Jesus 3 vezes. E Pedro era muito assim, precipitado. Pedro foi quem Jesus falou com ele, né? Para trás de mim, não vão te matar, Jesus, não vão não, eu vou com o Senhor aonde quer que vá, eu estarei junto. E Pedro era muito assim, né? Vamos. E eu acredito que esse tipo de pessoa agrada a Deus também. Deus usa cada um na sua particularidade, né? Você não precisa ser perfeitinho, ser certinho, para que Deus queira te usar. Naquilo que você tem, é o que Deus vai usar. E foi o que Deus fez com Pedro. E Pedro aqui foi o único dos 12, foi o único que se atreveu. Né? Fala aqui, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Se fosse, né, de repente eu penso assim, eu andei com esses discípulos tanto tempo, né, e agora essa situação aí, e eles estão me vendo aqui, eu vou chamar a atenção deles. Não, Jesus falou, não, sou eu, não temas, não tem mais, tem de bom ânimo. Então Jesus tem sempre uma palavra assim, para animar, para erguer alguém, né? Jesus ele é muito sábio em corrigir também. E essa mesma situação aqui desse barco, tem um outro texto também na Bíblia que vai falar sobre Jesus que dormiu no barco, né? A situação estava, né? Aqui são situações opostas. Uma, Jesus dormiu no barco, e aí a tempestade veio, os discípulos temeram, e aqui Jesus está fora do barco e eles, vamos confiar no barco. Vamos dizer que 11 confiaram ficar no barco, e Pedro falou, não, se és tu mesmo, manda eu ter com o Senhor. Pedro, na sua ousadia, né, mesmo sendo afoito do jeito que era, ele fez a coisa certa. Ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. As situações da nossa vida que a gente precisa ser igual a Pedro, ter uma fé no sobrenatural. Eu acredito que você só terá de Deus aquilo que Ele tem de você. Você terá o mesmo tanto de Deus, o mesmo tanto que Ele tem de você. Então, nunca no conforto do seu barco ou da sua mesmice, você não vai ter nada de diferente com Deus. Nos extremos mesmo, quando você ousa sair do barco. E Pedro ousou sair do barco, né? Eu tenho até ouvi uma vez um pastor falando que Pedro saiu do barco, né? E depois começou a afundar. E Jesus ainda pegou ele pela mão e falou, homem de pouca fé, por que, né, temestes? Aí se ele era um homem de pouca fé, imagina aqueles que ficou no barco. Então,
a gente às vezes tem que ter essa, às vezes não, sempre ter essa ousadia. Nunca a gente vai ter algo novo de Deus na mesmice que a gente vive, né? E Pedro, ele foi ter com Jesus sobre as águas. Só que aqui tem um versículo que fala assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quantas vezes, né, na nossa vida, a gente sai do barco, né, e às vezes as situações vão se complicando e o barco é o nosso último recurso. A gente fica ali, né, a tempestade está vindo, as tribulações, as dificuldades, e a gente se agarra ao nosso barquinho. Não vamos ficar aqui, que aqui é a nossa proteção. Mas Jesus está te chamando, vem. Né? Jesus está fora do barco, Jesus está sobre as dificuldades, está sobre as tempestades da nossa vida. E Ele diz para nós: venha até mim, porque fora do barco, desse comodismo que você vive, é que vai estar a experiência com Deus. Pedro teve a experiência com Deus. Imagina andar sobre as águas. Isso não é para qualquer um, não foi para qualquer um, só Pedro teve. E aí, Jesus disse para ele: vem, e ele veio. E conosco, às vezes, não é diferente. Quando a gente vai, né, a gente tenta, e na nossa falha, no nosso erro, né, que nós somos muito falhos, ainda somos humanos, né, essa condição nos leva a isso, essa condição humana, a gente tem medo, porque a gente olha para os problemas, olha para as dificuldades, Deus diz: eu vou te dar isso, eu quero fazer isso com você. Ah, Jesus, mas as circunstâncias não são a favor. Mas é assim que nosso Deus age, nas circunstâncias adversas mesmo. É aquilo que parece que não vai, mas vai. Eu me lembro de uma vez que a minha filha, quando nasceu, com 7 meses de vida, ela teve um probleminha de saúde que chama convulsão febril. E para mim, meu esposo, aquilo foi muito difícil, muito complicado, porque a gente não entendia do assunto. E aí até fazer tratamento com neuro e tal. Eu lembro, conversando com a neuro falou assim: olha, mãe, é o seguinte, de 100% das crianças que nascem, 10% aí, 11% tem esse probleminha de convulsão febril. É algo que vai embora até com 7 anos de idade. A febre aumenta, o cérebro entra em transe e aquilo se esvai pelo corpo para avisar que tem algo errado. E aí, desses 10, 11%, 1% se repete a crise. E a Gabi se encaixou aí nesses 1%. Então foi muito difícil pra gente, porque pais de primeira viagem, era aquela correria. É diferente uma criança que pode ter 38, 39 graus de febre e você falar, vai passar. E outra que tem 37 e já tem um risco de convulsão. Então era muito atenta ali em cima dela. E uma vez, depois de muito sofrimento, às vezes trabalhando em Campinas, aí minha sogra me ligava: Rosiane, a Gabi tá passando mal. Aí vinha eu, que nem uma doida, e para socorrer a menina, e nisso já estava no UPA. E aí eu peguei a Gabriele no colo e eu me lembro que eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Eu falei: Jesus, eu não suporto isso mais. Eu não sei qual que é o teu plano para a vida da minha filha, mas nesse momento eu estou aceitando a sua vontade. Eu só estou me entregando. Eu acho que Deus se agrada muito dessa oração de entrega. Quando você... todos os meus recursos ali tinham se esvaído. Eu acreditei na neuro primeiro, depois acreditei na medicação que ela passou para a Gabriele e fui acreditando. Quando Deus me tirou tudo, eu fiquei dentro daquele barco e aí Jesus disse para mim: agora vem andar sobre as águas. E aí eu fiz a oração sincera, eu falei: Deus, eu não suporto mais ver a minha filha tendo essas coisas, passando por essas situações. Então eu me entrego, seja feita a sua vontade. Eu só peço que o Senhor me dê graça para suportar. E ali eu vi que Deus, ele... Sabe quando você ora e você tira um peso dos seus ombros? Essa é a oração de entrega. Quando você tira aquilo de você, aquele fardo, Jesus disse: tomai o meu fardo sobre si, que é leve, né? É leve. Quando a gente troca com Ele, o nosso é muito pesado. Os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades do dia a dia. Jesus pede para que a gente troque com Ele, porque o dele é leve. E naquele momento eu senti que a gente fez uma troca. Eu coloquei nos pés do Senhor e Ele pegou aquele fardo e eu descansei. E
Daí, né, como nem tudo é só flores, né, Pedro saiu do barco. Naquele dia eu senti que eu também saí do barco. E aí, quando passaram-se alguns meses, a Gabriele teve uma outra crise. Mas os irmãos pensam que eu fiquei desesperada? Eu falei, não, eu já entreguei nas mãos de Deus. Eu sempre ficava muito desesperada, atordoada, meu Deus, minha filha e tal. E quando ela teve de novo, eu falei, não, isso já está resolvido. Agora é Deus e a minha filha, eu não tenho mais a ver com essa situação. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. E parece que foi um teste. Aquela foi a última vez que a Gabriele teve. Acho que era para ver, né? Vamos ver. Então, quando você sair do barco e olhar, né, e ver as adversidades, isso às vezes é um teste para ver se você mesmo, se o seu foco é Jesus. Muitas pessoas deixam a igreja hoje em dia porque o foco delas não é Jesus. Não existe igreja perfeita. E se você encontrar, como eu já ouvi dizer, não vá para ela que você vai atrapalhar as coisas por lá. Já que ela é perfeita, né, e ninguém é. Então, Jesus, ele chama a gente para sair do barco. E muitas vezes a gente olha para as adversidades, né? Naquele momento, se eu tivesse olhado, talvez de repente as coisas poderiam ter complicado, porque até hoje é um diagnóstico meio indeciso essa convulsão febril. Às vezes ela evolui, às vezes vai embora. Mas eu criei ali na minha vitória e Deus nos deu a vitória. Como eu poderia contar que a minha filha já passou pelo Boldrini com suspeita de leucemia, Deus, ele faz essas coisas. E a gente não pode estranhar porque é no momento mais difícil, gente, que a gente tem um encontro com Deus. Não é na facilidade. Eu conversando com uma cliente minha, e aí ela já foi cristã e já passou por algumas religiões e hoje está no candomblé. E eu falei com ela, eu falei assim, olha, eu sei por que você está nesse lugar. Ela falou assim, por quê? Nem ela mesma entende. Eu falei assim, olha, o ser humano tem uma necessidade enorme de ter um encontro com o sobrenatural, né? E, infelizmente, né, nesses lugares, eles veem muitas coisas sobrenaturais mesmo, porque o sobrenatural não vem só da parte de Deus, vem da parte do inimigo também. E lá eles têm assim, eles não precisam de sacrifício nenhum. Chegou lá e viu, né? E aí, o que acontece? Com Deus, ele está sempre disponível, mas para você ter um encontro assim de cara com ele, são raras exceções. Assim como foi com Paulo, né? Chegou lá, né? A maioria das vezes você vai ter que se sair do barco, você vai ter que fazer um sacrifício. Não é tão fácil assim. Ele só vai se revelar a você quando encontrar um coração sincero. Quando vem em você que você está disposto. Então as pessoas trocam o, vamos dizer, difícil pelo fácil, porque ficar no barco é fácil. Não é mais seguro ficar ali, nossa, Jesus está vindo, eu vou ficar aqui. Não, ele está chamando para sair, é para sair, é lá fora que acontece. É fora do comodismo que acontece o milagre de Deus. Então quando você rompe essa barreira do medo, Pedro olhou, né, para a adversidade e ele começou a afundar. E assim somos nós, né? A gente olha para a adversidade e a gente começa a sucumbir. Nossa, mas a Bíblia fala que o nosso alvo tem que ser Cristo, tem que ser Deus. Quando a gente começa a olhar muito para o defeito de um irmão, para o defeito de outro irmão, estou passando um vídeo muito atacado, irmãos, desculpa. Para o defeito do pastor. O pastor é ser humano, é igual a todos os outros, né? Para o defeito de fulano, de ciclano, a gente não tem um encontro com Deus, porque o nosso olhar já não está em Jesus. O milagre está em olhar para Jesus. Se Pedro não tivesse olhado para as ondas, ele teria chegado a ter Cristo, né? Mas aí tem a parte boa também. Jesus, mesmo nessa situação, ele não nos abandona. Nós somos passivos de errar. Nós somos passivos de sair do barco e sucumbir, né? Todos nós somos. E quantas vezes for preciso a gente sair desse barco, a gente vai ter que sair até encontrar com Cristo, sem sucumbir primeiro, sem afundar primeiro. Jesus, naquele momento que ele viu Pedro, fala aqui, né? Que o Pedro, ele gritou, ele teve medo, né? Ele viu que ele ia afundar. E Jesus, na sua infinita misericórdia, como faz com a gente todos os dias, né? Prontamente, está dizendo aqui, Jesus estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste?
E Jesus fala a mesma coisa com a gente, né? Por que duvida? Esse Jesus aqui, gente, ele é o mesmo. A Bíblia fala que ele é o mesmo. É nós que mudamos. Ele é imutável. Ele é ontem, hoje, será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, né? Ele está no início, ele está no fim. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. Ele é o verbo, né, que se fez carne em nosso favor. Então, é nós que mudamos. Ah, você está dizendo que eu vou andar sobre as águas literalmente? Eu não sei, gente, se a nossa fé hoje em dia é capaz disso. Mas eu sei que das dificuldades da vida, das adversidades, das tempestades que a gente pode trazer aqui esse texto, nós somos capazes com Cristo de vencer. Nós temos capacidade com Cristo de passar por cima. E todos aqueles que estavam no barco, né, quando viram Jesus, nossa, é realmente ele. E Pedro aqui é um homem assim que eu falo, né, que eu admiro muito e fico assim a imaginar o que aconteceu, né? O que pode ter acontecido para ele de repente, pode passar, Pedro. Para ele de repente a fé cair assim repentinamente. Pedro foi um homem que teve vários altos e baixos. E vocês lendo a Bíblia também, vocês vão ver que Pedro ele só teve a conversão mesmo, eu acredito assim, converteu mesmo depois que Jesus Cristo apareceu ressurreto, né? Depois que Jesus morreu. Olha para você ver alguém que andava com Cristo, e todos nós somos passivos disso, né? Isso aqui ficou escrito para nós, para a gente saber que a gente também pode passar por isso. São fases e que a gente precisa superar. Pedro, depois lá em Atos, né, quando desce o Espírito Santo, e aí Pedro sente aquela carga poderosa de poder, quando ele, para mim, né, eu não entendo muito, mas para mim é quando ele teve, pode corrigir, pastor, né? Um real encontro com Cristo, né? Ele já teve com Jesus, né, andou com Jesus, mas teve momentos que a fé de Pedro falhou, e ali naquele momento ele teve medo, né? Quando Jesus foi levado, chegaram para ele, não, é você se parece com o que anda com eles. Não tem nada a ver com isso não. E isso Jesus já tinha avisado ele, que ele ia negar, né? Olha para você ver, Jesus é tão misericordioso, Jesus avisou Pedro, você vai me negar, Pedro. Aí Pedro, eu não, você vai sim, Pedro. Jesus, eu não. Pedro, eu não. Então, Jesus avisou a Pedro, e mesmo assim, o Pedro temeu, teve várias vezes que ele temeu. E isso fez com que ele sucumbisse. Então, tirar os olhos de Jesus sempre vai fazer com que a gente se afunde. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho da sua luta, o seu foco tem que ser Jesus. Nosso Deus não mudou. Marta e Maria, né, depois que 4 dias antes, mandou avisar Jesus que o seu amigo de Jesus e irmão delas, né, estava para morrer. E depois de 4 dias, gente, Jesus é tão perfeito, né, para mostrar a minha glória, né, para que o nome de Deus seja glorificado. Não, eu vou depois que a situação já estiver humanamente perdida. E depois de 4 dias, Jesus aparece lá, e eu imagino Marta, né, e Maria falando com ele, Jesus, agora não dá mais, né? Como diz na Bíblia, se o Senhor estivesse aqui, a gente sempre fala isso, né? A gente se sente sozinho. O meu irmão não teria morrido. E Jesus disse a elas, né? Para se acalmar, porque aquele que crê no nome dele, ainda que esteja morto, viverá. E ela falou, sim, eu creio, né, que todos vão ressuscitar. Não, Jesus estava falando que aquela situação para ele tem jeito. O nosso Deus é o mesmo Deus que agiu no passado. E ali eu imagino, gente, a grandeza do nosso Deus, né, do nosso Jesus ali de frente àquele túmulo e mandando Lázaro sair para fora, um defunto de 4 dias. Então, hoje na nossa vida, às vezes nós somos esse Lázaro, que precisa vir para fora, né? Que precisa ressuscitar de algumas situações, que precisa ressurgir, que precisa vir para o encontro com Jesus. Então, eu queria
cantar junto com os irmãos um louvor que fala sobre isso, sobre andar sobre as águas. Eu queria muito que vocês meditassem na letra. Fala assim que a tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. E aí mais para baixo fala assim, muito profundo, que fala assim, guia-me para que em tudo em te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Então, se você tiver, a experiência te traz proximidade com Deus. A cada experiência que você tem com Deus, Deus permite certas coisas, não é para que você sofra, é para que você amadureça espiritualmente, né? Quando nós aceitamos Jesus, conhecemos a Jesus, a gente começa ali como crianças, como bebês, né? Mas daqui a pouco a gente tem que começar a amadurecer. Então, às vezes ele nos leva para cima das águas, nos chama para cima das águas, às vezes ele nos leva no deserto, né? Como tem uma música que fala para falar de amor. Ele nos chama para o deserto, por cima das águas, tantas outras situações na Bíblia que Jesus, né, faz com que as pessoas passem, mas não é por mal, não é porque ele é um pai que não está nem aí com a gente, é porque ele quer que nós nos amadureçamos, né? Eu tenho filhos e certas coisas às vezes eu tenho que negar a eles, porque se for tudo muito fácil, fica uma coisa muito mecânica, muito, sabe, eles não vão aprender. E meu intuito é que eles aprendam, que eles amadureçam, que eles sejam adultos fortes, para na hora que eu não estiver por perto, eles saibam reagir a situações. Então, da mesma forma, Deus, no seu infinito amor, né, ele nos chama, e eu acredito que nessa noite, né, não sei qual é a tempestade, de repente, que algum de vocês possam estar enfrentando, né, mas o nosso Jesus é o mesmo Jesus que chamou Pedro para andar sobre as águas. E nessa noite ele nos chama para ousar um pouco mais. Saia do barco, tenha uma experiência com Deus. Né? Peça a Deus, quando você for orar, mas peça sem medo. Seja que nem Pedro nesse momento. Seja ousado. Não tenha medo. Porque o sobrenatural de Deus, ele só vai acontecer à medida que você sair do seu comodismo. Não tem sobrenatural de Deus no nosso, como eu poderia dizer, quando nós estamos acomodados, sabe? Sempre aquela mesma coisa. E eu não sei pregar, mas isso aqui é o que Deus colocou no meu coração, né? É uma palavra que falou comigo primeiramente, porque nós somos falhos, nós precisamos todos os dias rever, Senhor, o que o Senhor quer que eu rompa nesse dia? O que está faltando, né, para eu ter um encontro a mais com o Senhor, para eu conhecer um pouco a mais o Senhor. E eu tenho certeza que para Pedro, a experiência que Pedro teve, ninguém mais vai ter, gente. Imagina, mesmo Pedro afundando, ele deve ter ficado assim, meu Deus, eu andei sobre as águas. Então, você nunca vai se arrepender de obedecer o chamado de Cristo. Você nunca vai se arrepender de sair do barco, de sair do seu comodismo quando Cristo te chamar. Sempre vai ter algo a mais. Sempre vai ter um degrau a mais que você vai subir na sua vida espiritual. E quando Cristo realmente preencher, né, hoje já foi cantado isso aqui, a primeira música nós agradecemos, a outra ele diz que nunca nos deixou só, né? Às vezes a gente pensa que está só, mas Deus nunca nos deixa só. Ontem eu ouvi uma pregação sobre isso, sobre nós sermos, vamos dizer assim, nós sermos usados por Deus nessa terra para abençoar mesmo. Tem muita gente que como que Deus se revela a outro hoje no dia? Seja você um instrumento de Deus, né? Tem pessoas que estão só esperando um abraço da gente. Tem pessoas, não precisa você falar nada. Às vezes o pastor Antônio, eu acho legal que às vezes eu pergunto para ele, pastor, mas e aí? Você vai conversar com alguém? A pessoa desabafa. O pastor falou, eu só ouço.
E a pessoa, o psicólogo falou isso lá ontem, não precisa você falar nada, só ouça e dê um abraço na pessoa. Seja Deus, porque Deus usa até um abraço para alguém, né? E Ele quer nos usar também para, né, levar esse amor para outras pessoas. Às vezes a pessoa vem na igreja, pelo menos pergunte a ela, oi, você está bem? Deixa ela se sentir que foi notada, né? Às vezes a pessoa entra e sai e nem sequer nós falamos com aquela pessoa. Então, nós somos os vasos de Deus nessa terra. Nós fomos chamados para sair do barco e ser usados por Deus. Amém? Amém. Vós nos chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te
ali chamou ele para sair da comodidade daquele barco e diz: vem ter comigo, Pedro. Eu ainda sou o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus que no momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho por amor a ti, o Senhor disse: não faças tal. Porque o Senhor sabia que o coração de Abraão estava em tuas mãos. O Senhor conhecia e sondava aquele coração como o Senhor sonda os nossos. E Abraão, de uma certa forma, também caminhou sobre as águas e foi ter com o Senhor. Ó Pai, o que é que nós temos que ceder? O que é que nós temos que deixar de fora, Pai, para poder te alcançar por cima das águas? Deus, tem corações aqui, Pai, que estão indecisos, incertos, ó Deus, naquilo que deve fazer. O Senhor nos chama todos os dias para andar sobre as águas, Pai, e ter um encontro com o Senhor, uma novidade, uma experiência, ó Pai, mas não há experiência sem um sacrifício, sem uma renúncia. A Tua palavra diz que aquele que quiser seguir o Senhor tem que se renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Senhor. Mas às vezes é tão difícil, Deus, andar por essas águas. Às vezes é tão difícil, Pai, sair desse barco, Deus. Porque nós temos medo, Pai. Nós temos medo, Deus. Mas nós queremos te pedir nessa noite, Pai, na tua infinita misericórdia, que o Senhor nos chame uma vez mais. Nos chame uma vez mais, Senhor. E mesmo que a gente ama como amou aqueles discípulos, e eu tenho certeza que o Senhor jamais nos abandonaria, assim como o Senhor jamais nos abandona. Nos transforma, Deus, nos transforma, Pai, de dentro para fora. Transforma os corações aqui neste lugar, Pai. Transforma as nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos ser impactados pela Tua presença. Nós precisamos ser impactados, Senhor, com o Teu poder. Assim como Pedro foi transformado depois que sentiu um renovo na alma, no Espírito, Pai, pelo Teu Espírito Santo, o Teu Consolador, que o Senhor disse que enviaria, que nunca nos deixaria sós. Eu te peço, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos guie, Pai. E quanto mais fundo, ó Deus, quanto mais fundo, ó Pai, o Senhor nos chamar, eu sei que a nossa experiência, a nossa intimidade contigo será maior. Amém, Deus. Oh, Senhor. Guia-me para que em tudo. Cante isso com muita fé. Cante isso de coração essa noite.